Querido Pai que estás no céu, nós somos gratos a Ti por seu amor, graça e misericórdia. Obrigado por tudo quanto o Pai tem feito em nossas vidas. Neste momento queremos pedir, Pai, esteja conosco nesses breves momentos que estaremos aqui para fazermos estudo da Tua Palavra. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este é o canal Clamor Profético, o canal que tem como propósito estudar as profecias e estar atento com os anúncios e os eventos relacionados aos últimos dias. Queridos irmãos, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirão grandes perturbações entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Sim, queridos irmãos, isto é o que está predito na palavra de Deus. Isso é o que está predito na profecia. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos o que realmente está acontecendo diante de nós. A serva do Senhor vai nos dizer algo bem interessante, queridos irmãos. Olha o que ela diz aqui em relação ao tema que precisamos estudar nesses últimos dias. O capítulo 24 de Mateus é-me apresentado repetidamente como devendo ser exposto à atenção de todos. Vivemos atualmente no tempo em que as predições deste capítulo se estão cumprindo. O que é que a serva do Senhor está dizendo aqui, queridos irmãos? Nós estamos vivendo num tempo em que as predições deste capítulo, do capítulo 24 de Mateus, estão se cumprindo. E o Senhor mostrou para ela repetidas vezes a necessidade de estudar este capítulo, porque estamos vivendo no tempo em que as predições nela contidas estão se repetindo. Ela continua dizendo: expliquem nossos ministros e mestres estas profecias àqueles que estão instruindo. Deixem fora de seus discursos assuntos de menos importância e apresentem as verdades que hão de decidir o destino das almas. Sim, queridos irmãos, existem verdades que estarão determinando o destino das almas. Vocês se lembram? Certa vez, Jesus estava sentado com os seus discípulos e quando ele começou a dizer as coisas que iriam acontecer nos últimos dias, diz-nos o livro de Mateus capítulo 24, verso 1 a 3, os discípulos estavam ali, estando no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus então respondeu para eles o quê? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, quando Jesus estava dizendo, comparando os dias de Noé com a geração dos últimos dias, o que Jesus estava a querer dizer para nós? O que estava acontecendo nos dias de Noé? Qual era a realidade da geração dos dias de Noé? Notemos o que está escrito aqui. Paulo diz no livro de 2 de Timóteo as seguintes palavras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sim, esta era também a realidade nos dias de Noé. Sim, é isto que Paulo está dizendo também. Ele continua dizendo: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Queridos irmãos, será que nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? Será que estamos vendo isto acontecer nos nossos dias? Será que estamos vendo que os dias a cada dia que passam está se tornando cada vez mais difícil? Paulo diz que nos últimos dias seriam difíceis. Outra linguagem diz que os últimos dias seriam tempos perigosos. Agora, queridos, o que o Espírito da Profecia fala sobre a realidade dos dias de Noé? Diz-nos aqui a declaração: nos dias de Noé,
a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidade. Sim, queridos irmãos, esta era a realidade nos dias de Noé. E como nós podemos ver, nos nossos dias, a coisa não é diferente. Sim, e por incrível que pareça, estas pessoas, essa maioria esmagadora, que se opunham contra a verdade, qual era a verdade que Noé estava pregando? Sim, que um dilúvio estava se aproximando e que o mundo seria destruído pelo juízo de Deus. Os familiares de Noé, os amigos de Noé, eles se sentiam irritados quando Noé constantemente dizia, dia após dia, esta era a pregação que Noé estava apresentando perante eles, que o Senhor enviará o seu juízo, que o mundo seria destruído pelo dilúvio. Queridos, existiam pessoas que diziam para Noé que nós não queremos mais ouvir o que você está dizendo. Você fica pregando todos os dias sobre destruição, sobre desgraça. Queridos, isso me faz lembrar algo que o Papa Francisco havia dito. Ele disse, temos que nos levantar contra os profetas da desgraça, porque nós queremos salvar o planeta. Meus amados irmãos, a esperança para este planeta é Jesus Cristo. A esperança para o nosso planeta não está nas mãos dos líderes mundiais. Aquele que criou todas as coisas, ele disse mesmo, eis que faço nova todas as coisas. Escreva, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos irmãos, a esperança está em Jesus Cristo. Ele mesmo, aquele que criou os céus e a terra, que criou o nosso planeta. Ele disse que este mundo será destruído e fará uma coisa nova, queridos irmãos. Vejam, irmãos, até mesmo dentre aqueles que professam ser o povo de Deus, aparentam aguardar a volta de Jesus, mas não querem que Cristo volte tão logo. Por isso, irmãos, eu tenho recebido muitas vezes algumas críticas de pessoas que dizem, você fala todo o tempo sobre o fim do mundo, sobre a destruição da terra. Será que é a única coisa que você tem que dizer? Meus queridos irmãos, se alguém entrou neste canal por acidente, talvez seja por acidente, mas se você está neste canal, você está no lugar aonde a trombeta deve ser tocada, pois a palavra do Senhor nos diz que temos de tocar a trombeta bem alto. E nós não estamos aqui para oferecer para você repousados, balas, não estamos aqui para oferecer leite, porque o tempo em que estamos vivendo em tempos de perigo, queridos irmãos. O mundo está na sua reta final e como nós lemos no princípio, que nada deve absorver a atenção dos ministros, dos professores, se não apresentarem os eventos conectados no livro de Mateus capítulo 24. Olhem o que diz aí na continuidade desta declaração. A terra estava cheia de quê, irmãos? De violência nos dias de Noé. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime, o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Não é isso que estamos vendo bem diante dos nossos olhos, queridos irmãos? Será que ainda devemos aguardar algum anjo que venha do céu e nos diga, é chegada a hora? Queridos irmãos, infelizmente o Senhor não vai fazer isso. Infelizmente isso não vai acontecer, porque o Senhor nos deixou a palavra, a profecia, para que nós tenhamos o privilégio de identificar os tempos e as estações e pudermos discernir a proximidade da volta do nosso Salvador. Bem, irmãos, eu quero que vocês acompanhem este vídeo e como as redes de televisão foi a manchete completa. Nesta segunda-feira, o Brasil acordou com essas notícias. Os moradores do Rio de Janeiro vivem uma segunda-feira de caos e de terror. Bandidos incendiaram 35 ônibus, carros de passeio e até um trem depois da morte de um miliciano da zona oeste da cidade. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! São cenas de uma tarde em que a zona oeste do Rio viveu o terror.
mais de 30 ônibus e até carros de passeio foram incendiados. Em 9 bairros: Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Guaratiba, Campo Grande, Recreio, Sepetiba e Madureira, na Zona Norte. Só nesses locais vive mais de 1 milhão de pessoas. Quem passava pela região registrava imagens assustadoras de veículos em chamas. Essas imagens mostram o momento em que um homem ateia fogo num dos ônibus. Aí, tacaram fogo no ônibus aqui agora numa Magaça. Essa outra registra o desespero de passageiros fugindo às pressas de um ônibus que acabava de ser atacado pelos criminosos. Uma mulher chega a cair no chão e é socorrida. Por questão de segurança, o sistema do BRT suspendeu a circulação de várias linhas que cruzam a Zona Oeste. Aqui, o fogo acabou atingindo cabos de energia. Queridos irmãos, será que nós estamos vendo, estamos compreendendo o que está acontecendo no nosso mundo? Diz aí a rede de informação, G1, bandidos queimam trem e dezenas de ônibus no maior ataque ao transporte público no Rio de Janeiro. Notícia do dia 23 de 10 de 2023. Queridos irmãos, continua dizendo aqui, os moradores do Rio de Janeiro viveram uma segunda-feira de caos e de terror. Bandidos incendiaram 35 ônibus, carros de passeio e até um trem depois da morte de um miliciano na zona oeste da cidade. Quem passava pela região registrava imagens assustadoras de veículos em chama. Imagens mostram o momento em que um homem ateia fogo em um dos ônibus. Outra registra o desespero de passageiros fugindo a pressas de um ônibus que acabava de ser atacado pelos criminosos. Uma mulher chega a cair ao chão e é de imediato socorrida. São cenas de uma tarde em que a zona oeste do Rio viveu um terror. Queridos, o que diz aqui a nota de informação? Cenas de terror, queridos irmãos. Mais de 30 ônibus e até carros de passeio foram incendiados em 9 bairros, segundo as informações. Meus queridos irmãos, o que nós estamos realmente presenciando de um lado nós temos a guerra entre Israel e o Hamas. E do outro lado, queridos irmãos, as coisas não param de acontecer. Desastres naturais, inundações, furacões, terremotos, tsunamis. E queridos, nós estamos vendo um conjunto de eventos ocorrendo simultaneamente. E amados, sem sombra de dúvidas, nós estamos vendo que Cristo está prestes a regressar. Estes são os sinais. Que sinal você espera mais, meu querido irmão? Que sinal você espera que demonstram claramente que o Senhor Jesus está às portas? Bem, por incrível que pareça, esse não é o único acontecimento que se deu aqui no Brasil que envolve uma guerra nas cidades. É isso mesmo que estou dizendo, guerra nas cidades. Não é a guerra que está acontecendo entre Hamas e Israel, ou a guerra entre Rússia e Palestina. Mas são guerras que estão acontecendo nas cidades onde supostamente se diz que tem paz. Queridos irmãos, olhem o que diz aqui. Assaltos, tiroteios e corpos. Ponto turístico de Salvador. Barra registra casos de violência em 2023. Essa é uma notícia datada do dia 16 de outubro de 2023. Queridos irmãos, acompanhem este vídeo para vocês compreenderem que realmente é uma cena de guerra. A capital da alegria que tem sofrido com a violência. Salvador é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Na periferia da cidade, a guerra do tráfico se alastra e a criminalidade ecoa em outras regiões. O Rio Vermelho, por exemplo, um dos bairros boêmios da capital baiana, viu a onda de violência repercutir em roubos e furtos de lojas nos últimos meses. O governo federal enviou à Bahia no fim de setembro 3 blindados da Polícia Federal. Os veículos para operações policiais são resistentes a ataques de granadas e minas terrestres. São semelhantes aos caveirões usados em ações da polícia nas comunidades do Rio. Só que esses aqui são mais potentes. Também possuem sistemas de controle de incêndio e podem ser transformados em ambulâncias para retirar feridos em situações de confronto.
buzu aqui na Estrada Velha. Sentindo UPA aqui antes da Castro Alves aqui. O pau vai comendo. Desgraça aqui não deixa não. Aqui, ó. Abre a mão aí, vai. Tá desgraça, vai. Não. Aqui, ó. Queridos irmãos, estamos realmente entendendo os eventos finais? Estamos realmente entendendo o que está acontecendo no nosso mundo? Amados, o Senhor está voltando. Cada um de nós precisa realmente ajustar a sua vida com Deus, porque daqui a pouco, queridos irmãos, os 4 anjos irão soltar os 4 ventos. Olhem o que diz aqui a pena da inspiração. A perversidade e a crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Sim, meus irmãos, a impiedade está prestes a atingir o seu limite. E segundo o Espírito de profecia, quando o copo da iniquidade atingir o seu limite, quando o copo da misericórdia se encher, os juízos de Deus cairão sobre a face da terra. Embora já estamos vendo os juízos caindo, mas misturado com misericórdia. E quando então os limites de Deus forem atingidos, como nos dias de Noé, vocês lembram o que aconteceu nos dias de Noé? Ainda após os limites da misericórdia, os juízos de Deus começaram a cair sobre a face da terra. Por incrível que pareça, mesmo diante dos sinais tão visíveis, as gerações nos dias de Noé não entenderam. Vendo os animais entrando na arca, eles não compreenderam que a crise estava se aproximando. Infelizmente, é isso que está acontecendo com muitos de nós também. Diante de tanta crise, não estamos nos apercebendo das coisas que estão para acontecer. Queridos irmãos, vamos prosseguir lendo. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários, atos de violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Sim, irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. E o que precisamos fazer nós? Diz aí a nota. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Queridos irmãos, que nós possamos nos preparar, tal como diz o apóstolo Paulo, aquele que cuida estar em pé, olha para que não caia. Realmente estamos vivendo em tempos encantados, estamos vivendo períodos encantados, não tem sido fácil, as lutas têm se redobrado, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, está fazendo tudo para fazer com que o povo santo de Deus seja enveredado e se ocupando com coisas que não edificam sua vida. Precisamos lutar, tal como Cristo dizia, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Que não sejamos como aquele servo infiel que dizia, o meu Senhor tarde virá, mas que possamos ser como o servo fiel, que estejamos prontos, preparados, vigiando, para que aquele dia não nos surpreenda como ladrão, tal como Paulo diz, que vós já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Que o eterno Deus possa abençoar a todos. Eu estarei convosco até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.